O que vem à sua cabeça quando você ouve a expressão de que você deve ser santo? O que significa ser santo à luz da Bíblia? No programa de hoje vamos olhar para a fala do Cristo e descobrir o que significa ser santo. Está começando o seu Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos nos estúdios da Novo Tempo, numa nova temporada, com um grupo de amigos que vieram de vários estados brasileiros para estudarmos o tema Os Ensinos de Jesus. E eu tenho em minhas mãos aqui um guia de estudo, que é um presente da Novo Tempo para você. Você pode solicitar esse guia através do nosso site, novotempo.com/bibliafácil. Você vai ver essa imagem lá, clica, preenche um formulário e com todos os dados postais e nós vamos enviar para a sua casa este guia de estudo. Se você preferir, você pode telefonar para Novo Tempo. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121. Lembre-se de ligar em horário comercial e nós teremos o maior prazer em atender você. Esse guia contém todos os 18 temas que vamos estudar nessa nova temporada. E hoje chegamos ao tema 3 e vamos aprender o que Jesus ensinou sobre santificação. O que é ser santo à luz da Bíblia? Hoje vamos deixar que a palavra de Deus nos elucide mais esse tema. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo, em Jacareí, com um grupo de amigos, muito gratos a eles, por terem vindo, passar esses dias com a gente, estudando mais a palavra de Deus. E eu quero convidar você mais uma vez a tomar a sua Bíblia, para o estudo de hoje. Mas antes de começar o estudo, nós vamos orar, como é o nosso hábito aqui. Por quê? Porque nós acreditamos que o Espírito Santo, ele não é só o autor da Bíblia, ele não só inspirou os apóstolos e profetas a escreverem esse livro, como também ele ilumina a nossa mente ao estudarmos o livro sagrado. E é de iluminação que nós precisamos para compreender a revelação. Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo agora. Pai Santo, nosso coração encontra-se agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela maneira maravilhosa como o Senhor se revelou a nós e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco mais uma vez e nos faça compreender esse tema tão importante que é o tema da salvação. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Lembram vocês que eu já disse que a Bíblia é um complemento, o Antigo Testamento é complementado pelo Novo Testamento, que toda a Bíblia tem validade. Quando você aprende os conceitos do Novo Testamento e você começa a pesquisar um pouquinho no Antigo, você descobre que esses conceitos lá já estavam. Por exemplo, o tema da santificação. Se você for para Levítico, lá o terceiro livro da Bíblia, Moisés já havia escrito no capítulo 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Lá no terceiro livro da Bíblia, já havia um apelo para o povo de Israel. Santificai-vos, sede santos. Quando vem Jesus Cristo com o seu ensino, e diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava refletindo esse estudo, esse ensino de Moisés. E Jesus acrescenta um detalhe, é a palavra que nos santifica. Mas como que a palavra de Deus pode nos santificar? À medida que ela desenvolve ou apresenta o caminho que eu devo seguir para estar em sintonia com a vontade de Deus. Então é por isso que a palavra tem o poder de nos santificar.
Aí depois um discípulo de Cristo, chamado Pedro, vai tratar do mesmo assunto. E lá no seu primeiro capítulo, da sua primeira carta, ele diz no verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, quando vocês não conheciam o Evangelho, vocês estavam na ignorância. Agora, como filhos da obediência, não se amoldem a essas paixões. E ele diz mais, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Agora Pedro está fazendo uma citação literal do livro de Levítico 20. Sede santos, porque eu sou santo. É o texto em que nós lemos no capítulo 20 de Levítico. Então, este é um dos pontos a mais para provar a unicidade da palavra de Deus. O Antigo Testamento referindo-se, ou o Novo Testamento referindo-se ao Antigo Testamento. Então, é desejo de Deus que nós sejamos santos. Mas quando falamos a palavra santo, parece-nos que a primeira imagem que nós evocamos são imagens como esta, que trazem os apóstolos, rodeados por uma auréola de santidade. Então você vai encontrar dentro da literatura, da pintura, você vai encontrar esta imagem de santidade. Para alguns, santo também é evocar personagens como Madre Teresa, por toda a vida de piedade que ela teve, por todo o zelo que ela teve. Mas eu pergunto, então o que é ser santo à luz da Bíblia? É ser como um apóstolo? É ser como Madre Teresa? Eles foram santos? O que significa isso? Vamos ver como é que Paulo trata do tema? Olha o que Paulo diz em Romanos 1:7 e Filipenses 1:1. Veja como Paulo vai chamar os membros da igreja para quem ele está escrevendo. Em Romanos 1:7, Paulo diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes o quê? Santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que todos os membros da igreja lá em Roma foram chamados para ser santos. E já quando ele escreve para os crentes de Filipos, ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Na visão de Paulo, quem era o santo? Em outras palavras, era o membro da igreja, era o cristão. Todo membro da igreja, todo cristão, deveria ser um santo, e ele chama de santo. Nós iremos aprender hoje que santidade à luz da Bíblia nada tem a ver com impecabilidade. E esta é uma grande confusão que é feita, ao se pensar que o santo é aquele que não tem pecado. Não é este o ensino da palavra de Deus. Vamos ver um detalhe interessante. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? Em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Então, o desejo de Deus para cada filho é a santificação. Por isso o tema de hoje, que Jesus ensinou sobre santificação. Algumas semanas atrás eu mencionei para vocês que a salvação é um processo, pelo menos em 3 tempos. E hoje vamos estudar sobre um desses tempos da salvação. Salvação no passado é entendido como justificação e no presente como santificação. Por que é que eu devo ser santo? A palavra de Deus responde: quão necessária é a santificação? O autor de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém o quê? Verá o Senhor. Está claro esse ensino da palavra para vocês? Você percebe que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor? Mas então o que significa santificação? Nada tem a ver com impecabilidade. Santificação tem a ver com crescimento no conhecimento e na graça de Jesus Cristo.
Santificação tem a ver com um processo de salvação que inicia-se na conversão ou quando se aceita a Cristo como Salvador e é desenvolvido agora através da prática do ensino da palavra. Bom, para elucidar o assunto, eu queria apresentar para vocês 3 textos da palavra de Deus. O primeiro deles, abra comigo aí em Tito. Olha o que Paulo escreveu a Tito no capítulo 3 e verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Cristo nos salvou. O tempo aqui é o pretérito perfeito, é o passado. Ele nos salvou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Você percebe que o tempo aqui usado é o passado? Nós fomos salvos quando fomos lavados pelo Espírito Santo. Então isso é salvação no passado. Como a Bíblia chama salvação no passado? Nós também chamamos de justificação. O apóstolo Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. É o tema de Romanos. Então, justificação tem a ver com nossa salvação no passado. Então, quando alguém aceita a Cristo como Salvador, recebe o perdão dos pecados, muda o rumo da sua vida, isso é um ato que acontece pela mediação do Espírito. Nós chamamos isso de justificação. O que mais é justificação? É o ato de Deus fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. É o ato de Deus pegar as obras humanas que não têm valor, lançar por terra e fazer pelo homem aquilo que ele nunca poderia fazer. Isso é justificação. Justificação é o que Deus faz quando Ele ignora os teus pecados e no teu lugar Ele coloca os méritos de Cristo. Então nós somos justificados. Na justificação, que é uma operação que Deus faz em nós no passado, quando se aceita a Cristo, nós somos declarados salvos. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Quando alguém é justificado, o céu declara que essa pessoa está salva. Então é o nosso título para o céu. E o que acontece no segundo estágio, no processo da santificação? Vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Volte um pouquinho aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, página 765. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Página 765. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Você percebeu o tempo verbal desse verso? Para nós que somos salvos. Interessante, Paulo havia dito da salvação no passado, agora aqui escrevendo aos Coríntios, ele diz para nós que somos salvos. Aqui a salvação aparece no presente. Salvação no presente nós também chamamos de santificação. O ser santo. E o que significa então santificação? É alguém que está em Cristo. Ser salvo é estar em Cristo. É andar como ele andou. É praticar o que ele praticava. Agora, é lógico que, vez por outra, haverá quedas. Haverá altos e baixos. É por isso que Provérbios 4,18 diz assim, que a vereda ou o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vai brilhando mais e mais. Não é ainda. Um dia vai ser dia perfeito. Se no processo da justificação Deus nos declara justos, no processo da santificação Ele nos torna justos. Se na justificação nós somos declarados justos e nós somos declarados salvos, no processo da santificação Ele nos torna santos. Então, se a justificação é o nosso título para o céu, a santificação é a nossa idoneidade para o céu. Então, nesse processo,
Deus vai agora maturar o crente. Se o crente vai ser maturado na sua caminhada, é lógico supor que quando Cristo voltar, haverá cristãos em graus diferentes de santificação. Concorda você? Você não pode esperar que alguém que caminha com Cristo há 40 anos tenha uma maturidade de alguém que acabou de ser batizado, que acabou de aceitar a Cristo, que acabou de começar a sua jornada. Então, aqueles que estão caminhando há mais tempo com Cristo, espera-se uma maturidade maior. Então, santificação é a nossa idoneidade para o céu. Deus vai preparando o nosso caráter. E Cristo sempre nesse processo é o nosso modelo. Só que Cristo é um modelo que cada vez que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. Porque ele é o modelo perfeito. Então, quando você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. Ele sempre será o nosso modelo. Então, o que é santificação? É a salvação no presente. É o que Deus está operando em nós. E como ela se processa? Se processa através do convívio, como nós veremos daqui a pouquinho. Vamos ver um outro detalhe? Como que eu posso, então, dentro do processo de santificação, manter-me santo à luz da palavra de Deus? Foi Jesus quem contou uma metáfora para falar de santificação. E essa metáfora está lá em João capítulo 15. Olha comigo os versos 5 e 7. João capítulo 15, versos 5 e 7. Basta voltar algumas páginas aí da sua Bíblia. Nós estamos em Atos. Vamos para João capítulo 5, ou capítulo 15, melhor, versos 5 e 7. Eu sou o quê? A videira. E vós o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê? Fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim. Então Jesus usou a figura de uma videira. E ele disse, eu sou a videira e vós os ramos. Quem estiver ligado em mim, esse vai dar muito fruto. Então, à luz desse ensino, é impossível frutificar separado de quem? De Jesus. Lembra que eu disse numa outra semana de que até as boas obras que nós praticamos separadas de Cristo são más obras? O verdadeiro fruto, ele só pode ser produzido estando ligado a Jesus. E é Paulo quem nos fala lá em Tiago, não é isso? Capítulo 5, 22 e 23, a respeito dos frutos do Espírito. Vamos dar uma olhadinha nesses frutos? Vamos para Gálatas 5, 22 e 23. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito dos frutos do Espírito. Gálatas 5, 22, página 786. O texto diz assim, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há o quê? Lei. Então, Paulo está falando dos frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito é a mesma coisa que Jesus falou em João 15. Quando você está ligado a mim, você produz muitos frutos. Que frutos se produzem? Esses que Paulo está dizendo. Então, quem está ligado a Cristo num processo de santificação, ele vai desenvolver o quê? Ele vai desenvolver amor, ele vai ser amoroso com todas as pessoas. Diz aí também que ele vai ter alegria, ele vai ter paz, vai ser longânimo, benigno, vai ser bondoso, vai ser fiel, vai ser manso, vai ter domínio próprio. Então, estas são as coisas que identificam as pessoas que estão num processo de santificação. Então, santificação não é a ausência de pecado, mas é o desenvolvimento dessas virtudes que são operadas pelo Espírito Santo.
Agora, em termos práticos, como que eu posso desenvolver essa santificação? Estando ligados a Jesus. Mas como que eu permaneço ligado à videira? Para isso, Cristo nos preparou duas grandes avenidas. Uma delas se chama oração, a outra se chama estudo da Bíblia, da palavra. Então, como que você se mantém ligado à videira? Primeiro, através da oração. É você conversar todo dia com Deus. É você apresentar para Ele todas as situações. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não sei orar, pastor. Orar é abrir o coração a Deus como se faz a um amigo. Orar é você colocar diante dele tudo o que está acontecendo com você, o que está passando no seu coração. Orar é conversar com Deus, não para informá-lo das coisas, porque Ele é onisciente, mas quando você conta o que está acontecendo, ajuda a criar em você um senso de dependência. E além de orar, nós temos que fazer o quê? Ler a sua palavra. Não pode haver crescimento cristão sem a leitura diária da palavra de Deus. Sem o contato diário com esse livro, não podemos crescer em graça. E você já percebeu que nós somos tentados a ler diversas coisas? Muitas coisas saltam aos nossos olhos desde que a gente acorda. Mas quanto tempo nós temos dado por dia para estudar a palavra de Deus? E se nós queremos um caráter semelhante ao de Cristo, se nós queremos nos manter ligados à videira, eu preciso estar em contato com a palavra. Então eu tenho que ter por hábito, todos os dias, ler esse livro. Então só existe uma forma de permanecer em Cristo, ligado à videira, é através da oração e do estudo da palavra. Agora, quando eu me mantenho conectado assim com Cristo, o que é que vai acontecer naturalmente? O cristão vai produzir frutos. Assim como a videira, se ela está saudável, naturalmente ela vai produzir as uvas. Esses frutos, eles são revelados no nosso dia a dia, no nosso contato com as pessoas, no nosso trato com as pessoas, na tolerância que nós temos uns para com os outros, no amor que nós temos uns para com os outros, no respeito, no interesse genuíno, na empatia. Por que Cristo era uma pessoa que atraía multidões? Por que as multidões gostavam de Jesus? Porque Jesus sentia a necessidade do povo. Porque Jesus se aproximava do povo como alguém que tinha interesse por eles. Amigos, vocês percebem que há um equilíbrio na pregação do Evangelho? Nós aceitamos a Cristo, agora entramos no processo de santificação. Esse processo de santificação, quem é que opera ele? Quem é que tem o poder de nos santificar? Olha o que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos santifica? É Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique. É uma obra divina santificar o homem.